Nos últimos 10 anos, o PIB do Ceará cresceu sequenciadamente, às vezes até bem mais do que o PIB brasileiro, nos referimos à média nacional, é claro. Na semana que passou, o IPES divulgou os números do estado do Ceará, crescimento por setores e o PIB global com valor agregado, e apresenta resultados absolutamente favoráveis para o estado. O Ceará cresceu 7,9%, enquanto que o Brasil, na média, cresceu 7,5%. Temos aí, mais uma vez, um superávit do PIB do Ceará ante ao PIB nacional. Entretanto, o estado do Ceará, recentemente, o Laboratório de Estudo da Pobreza da Universidade Federal divulgou os dados da extrema pobreza. E o Ceará ficou, pasmem os senhores, como o terceiro estado mais pobre da federação, perdendo apenas para Alagoas e para o Maranhão. Se estamos crescendo, sob o ponto de vista da macroeconomia, mais do que a maioria dos estados brasileiros e do próprio país, como então justificar que nós tenhamos ainda índices de pobreza e de pobreza extrema tão alarmantes como estes? E é paradoxal, porque o Ceará cresce dessa forma, com ótimo desempenho na construção civil, por exemplo, na indústria e no comércio. Entretanto, a agroindústria, ou seja, a agricultura, onde concentra 70% da pobreza, esta evoluiu. O crescimento negativo foi de 8 pontos percentuais. É para discutirmos os vários aspectos do impacto do crescimento do PIB do estado do Ceará na sua economia e na diminuição da pobreza que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. E para discutirmos estes assuntos, nós vamos buscar as pessoas mais indicadas para falar e analisar os vários aspectos que aqui vamos colocar. O professor doutor Ricardo Pereira, que é do CAEM, Departamento de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Ceará, é também do Laboratório de Estudo da Pobreza. O professor Flávio Ataliba, outrora coordenador lá do Laboratório de Estudo da Pobreza e integrante da equipe professor do CAEM, agora presidente do IPES, Instituto de Pesquisa Econômica do Estado do Ceará, e que vai, portanto, aqui apresentar esses números oficiais por ele divulgados na semana que passou. E para discutir os vários aspectos aqui colocados, do ponto de vista da economia política, nós temos a participação do nosso debatedor e colaborador, o professor Dimas Oliveira. Eu sou Arnaldo Santos. Peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Visão Política. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. Se você é assinante ligou agora, o programa recebe hoje as participações dos nossos convidados, os professores doutores Flávio Ataliba, presidente do IPES, e o professor Ricardo Pereira, do CAEM, também o professor Dimas Oliveira. E eu quero começar, obviamente, agradecendo as presenças desde já dos nossos convidados, colocar o crescimento do PIB do estado do Ceará. Professor Taliba, na semana que passou, o senhor divulgou os números do crescimento do PIB. E o documento, quer dizer, o informe IPES, divulgado sob sua responsabilidade, traz números absolutamente animadores em relação ao estado do Ceará. O senhor faz uma análise retrospectiva de 2000 até 2010, mostrando a evolução. O PIB cresce sequenciadamente nesses últimos 10 anos. E nos últimos 4 anos, 2006 agora, 2010, cresce muito mais, cresce acima da média nacional. O senhor poderia explicitar qual é o impacto disso na nossa economia, nesse instante?
Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, Arnaldo, mais uma vez participar desse programa, saudar os nossos colegas, o Ricardo, o Dimas. E os resultados que foram calculados em termos de estimativa do PIB, e quero frisar que nós estamos trabalhando com estimativas. O IBGE, após 2 anos, ele revê todos esses números de diversos estados que também fazem essas estimativas, e aí ele estabelece um número oficial. Mas, dado o histórico que se tem no IPES de cálculo desses indicadores, sempre é muito próximo do que o IBGE depois apresenta. Então, o que se observou que, em relação a 2009, o estado do Ceará teve um crescimento de 7,9%, comparado com o Brasil, que teve um crescimento de 7,5%. Então, nós tivemos aí 0,4 pontos percentuais acima da média nacional. E esse crescimento ele foi sustentado principalmente pelo desempenho da indústria, particularmente a construção civil, e do setor de serviços, especialmente o comércio, que tiveram taxas acima de 13%. A despeito da queda na redução do PIB agropecuário, que nós tivemos aí uma expansão acima da média nacional. Então, é importante entender que esses são números de 2010 com a base de 2009. E a base de 2009 é o ano logo seguinte, o ano que tem já o efeito da crise financeira internacional, que teve um rebatimento no Brasil. Então, nós estamos aí com uma base deprimida, mas isso vale para o Brasil, mas isso vale também para o estado do Ceará. Ressalto que, embora o crescimento do PIB brasileiro, no auge da crise, já que o senhor mencionou, tenha sido negativo, no Ceará foi positivo. No Brasil ficou próximo de menos 0,6, e o estado do Ceará foi 3,86. Então nós tivemos aí, mas é evidente que um período de recessão, ele atinge mais fortemente as economias, vamos dizer assim, que tem mais dependência do mercado do que propriamente o estado do Ceará, que é um estado ainda muito dependente do setor público. Então, você tem o impacto da crise, ele é diferenciado entre as diversas economias. E isso é surpreendente, porque num dos livros de Celso Furtado, eu gosto sempre de citar, ele diz que é impossível se tirar uma parte boa de um todo ruim. Nesse caso aqui está provando não é possível. O todo ruim foi a crise para o Brasil. Entretanto, o Ceará sai com essa parte boa, que foi esse crescimento positivo. Professor Ricardo, na sua percepção, qual é o impacto desses números, desses resultados? Porque esses números são muito bons, são muito bonitos, inclusive para a manchete de jornal e para nós refletirmos aqui. Entretanto, quando você vai verificar efetivamente a situação, quer dizer, da economia do ponto de vista das pessoas, da sua distribuição, dessa riqueza e tudo, a gente observa o Ceará, como disse, um estado extremamente pobre, o terceiro mais pobre do Brasil, um dos maiores índices de extrema pobreza. Isso, só para citar, conforme os números do IBGE, a preço de 2009, quem percebia até meio salário mínimo está na linha de pobreza, e quem percebia 1/8 do salário mínimo está na linha abaixo da pobreza, que é chamada pobreza extrema. Qual é a sua percepção? Que impacto tem esses números nessa perspectiva? Bom, primeiro gostaria de agradecer ao Arnaldo por estar aqui, poder falar sobre essas questões tão relevantes para o estado do Ceará. Aliás, essa é a primeira vez, sabe que será convocado várias vezes agora, porque passa a integrar, porque esse programa tem o privilégio. Acabamos de perder o professor Flávio Ataliba para uma missão muito mais nobre, que é servir ao estado do Ceará, era do quadro de debatedores nosso aqui e tal. Você terá essa responsabilidade e agora vem aqui substituir. Aí você está aumentando mais a responsabilidade, permanentemente. Porque aí a responsabilidade é grande. O Flávio é um pesquisador importante da universidade, portanto, está no lugar certo aí servindo ao estado. Saudar o Dimas, saudar o Flávio, agradecer novamente a você. Bom, é importante que uma economia pobre cresça mais do que a economia nacional, que a gente espera que no longo prazo, quer dizer, a distribuição de riqueza fique igualitária entre os diversos estados do país. Pelo menos o que se pode esperar. Sem dúvida, esses números correm nessa direção, muito
positivo que o Ceará tenha crescido mais do que o Brasil e, portanto, isso contribui para a redução da pobreza no estado do Ceará relativamente à pobreza nacional. A gente tem que tomar cuidado porque estamos falando de crescimento da economia como um todo e, portanto, em termos médios, o estado do Ceará vai estar melhor. Mas como essa renda está distribuída, quer dizer, não necessariamente vai favorecer os mais pobres. Apesar de, quer dizer, se o bolo aumenta, mesmo que ele seja fatiado de maneira mais injusta, pode ser que os menos, quem chega atrasado no aniversário, acabe recebendo uma fatia maior, né? Quer dizer, é o que a gente espera. E é o que tem acontecido no Ceará nos últimos anos. A distribuição de renda tem melhorado, isso é um fenômeno nacional, mas também é um fenômeno local. O Laboratório da Pobreza tem estudado isso com muita profundidade. Então, esses resultados são animadores. Seria muito mais interessante se o Ceará estivesse crescendo a taxas muito mais significativas ou muito maiores do que no Brasil, porque nesse caso a gente estaria mais tranquilo de que essa melhoria na distribuição de renda provavelmente ocorreria de uma maneira mais rápida. Aliás, em Pernambuco está ocorrendo isso. O estado de Pernambuco está crescendo acima das taxas do Brasil e acima das taxas do Ceará. No último bloco nós vamos tentar fazer uma análise comparativa. É interessante essa discussão e eu gostaria de mencionar alguns dos detalhes. O Dimas, há um aspecto aqui na vertente política que eu queria colocar para a sua observação, que é o seguinte, olha, o Ceará, até 2006, ele contribuía com a renda nacional com apenas 1,9%, se eu estiver enganado, o professor Flávio até me corrija, 1,9% do PIB nacional. Entretanto, agora passou para 2,3%. 2,04%. Aumentou um pouco de 2006 para cá, o que evidencia um salto nos últimos 4 anos da atual gestão. Entretanto, nós somos 4% da população, ou seja, 4% da população brasileira contribui com apenas 2,04% da sua economia. Ou seja, há aí um gap de 50% aí para menos. O que é isso? Consequência apenas do desequilíbrio regional ou consequência de más gestões ou de falta de influência política para que possa haver esse equilíbrio? Acho que os professores disseram aí o fundamental. Eu acho que não se pode falar de má gestão no estado do Ceará. Não, estou falando de agora, estou falando assim, histórica. Não, eu acho que do ponto de vista histórico mesmo. Porque se formos analisar do ponto de vista histórico, as gestões cearenses, elas estavam muito próximas ao conjunto das gestões nacionais, porque você teve durante mais de 20 anos uma gestão militar, praticamente uniformizada em todo o país. E depois disso, as gestões que não eram tipicamente militares não se distanciaram muito das gestões do conjunto Nordeste, do conjunto do país. Com uma diferença, que em 86, com o grupo de empresários assumindo o estado do Ceará, se deu aqui uma gestão muito mais racional do ponto de vista do capitalismo, porque o viés e a visão dos que assumiram a máquina de Estado era uma visão eminentemente empresarial. Daí a cultura das consultorias, que não era uma cultura tradicional na maioria dos estados brasileiros. Você viu aqui a SAP, a Deloitte, a Andersen e diversas outras consultorias ajudando o estado do Ceará. Então, do ponto de vista gerencial, eu acho que não foi esse o problema. Ao contrário, acho que do ponto de vista gerencial, o estado do Ceará, apesar de todas as dificuldades econômicas, toda a pobreza, é um estado bem gerenciado e cada vez melhor gerenciado. E o que explica essa diferença, então? Acho que a diferença tem a ver com a própria estrutura do estado, as dificuldades típicas de uma economia como a cearense. Quer dizer, o Ceará não tem nada praticamente, um estado extremamente pobre, vive praticamente de serviço. Existiu aquele boom da tentativa da industrialização, que eu acho que nunca logrou êxito, né? Houve uma liquidação praticamente da parte da agricultura aqui, cultura do algodão, essas coisas deixaram de existir, e eu acho que fundamentalmente relacionado a isso. Acho que a questão da globalização ajudou muito o Nordeste. Por quê? Porque na disputa por capital internacional, por exemplo, principalmente os recursos que vinham da Europa, principalmente na área imobiliária, foi muito grande a procura de empresas no Nordeste.
Se você observar as empresas que abriram capital em São Paulo, como Gafisa, Tecnisa, Impar, a procura delas pelo Nordeste foi imenso. E a total falta de conhecimento do Nordeste. Se você analisar a quantidade de empresas judias que estão aqui no Ceará, ou de fundos internacionais, as pessoas nem imaginam. Fundos americanos, fundos ingleses, fundos europeus, querendo comprar terreno, querendo fazer banco de terra, querendo alugar terreno. Você tem, por exemplo, aqui em Paracuru, um empreendimento de 1.000 hectares do quarto homem mais rico da Espanha, que é o Manuel Rover, que era o dono da Fadesa. O segundo maior empresário de construção civil da Espanha está aqui. E pouca gente fala sobre isso. Querendo fazer 7 hotéis, um campo de golfe e 9.000 residências de turismo de segunda residência. E pouco se fala nisso aqui. Eu não vejo jornais falando sobre isso. Os noruegueses encontraram o Ceará e o Rio Grande do Norte antes do que todo o Nordeste, para fazer turismo de segunda residência diante dos preços da calefação na Europa. Também ninguém fala sobre isso. Essas colocações suas vêm ao encontro do desempenho setorial, daqui a pouco nós vamos falar, em que mostra que, basicamente, esse crescimento do PIB se deu em função do crescimento da indústria, especialmente da indústria da construção civil e do comércio. Os professores falaram há pouco. E o que ele diz, que as questões que quanto mais melhorar o bolo, as perspectivas são melhores. Porque não é será Só não pronuncia essa frase de que é preciso deixar o bolo crescer para depois dividir. Do Delfim, porque aí essa frase não foi feliz. Se bem que virou consultor privilegiado do ex-presidente Lula, né, Delfim? Me deixa fazer um intervalo e quando voltarmos nós vamos analisar esse crescimento na perspectiva setorial. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. Os senhores estão acompanhando nessa discussão a evolução do crescimento do PIB do estado do Ceará nos últimos anos, especialmente no ano de 2009, com as participações dos nossos convidados, o diretor do IPES, o professor pesquisador Flávio Ataliba, o professor doutor Ricardo Brito, do Departamento de Pós-Graduação, Ricardo Pereira, do Departamento de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Ceará, e o advogado e professor Dimas Oliveira. Eu queria agora colocar aqui, professor Ataliba, professor Ricardo e Dimas, na tabela 2 do documento que o IPES divulgou na semana que passou, o senhor apresenta aqui os principais resultados do valor adicionado a preços básicos por setores de atividade. E eu vejo aqui que, basicamente, o que contribuiu para esse crescimento foram os setores da indústria, especialmente da construção civil, e eu vou dar aqui os números, a construção civil contribuiu com 14,5%, né, desse total de crescimento. É o melhor desempenho aqui registrado. Quando você vai para a área de serviços, o comércio contribui com 13,8%, ou seja, comércio, né? Na variação, isso aqui. E tem, repito, para nossa decepção, o crescimento negativo da agropecuária, a evolução, em 8 pontos percentuais. Né? Algo que, inclusive, me chama a atenção, porque uma política de governo, notadamente no estado pobre como o Ceará, a área da agricultura me parece assim uma das áreas que deve merecer toda a prioridade. E parece que aqui o secretário de Agricultura da gestão anterior, que é o doutor Camilo Santana, que hoje está na Secretaria das Cidades, não teve essa percepção e deixou passar. Porque é função de governo antecipar-se e perceber que está havendo mudança, sobretudo negativa, de um determinado setor importante e se antecipar isso e direcionar a política para minimizar esses impactos. Olha, a pobreza do Ceará, 70% da pobreza do Ceará está na zona rural. Portanto, está exatamente na zona que o crescimento foi negativo, que é na agricultura. Professor Flávio Ataliba. Eu gostaria de retomar alguns pontos que foram colocados aqui, depois a gente comenta esses números que você colocou. Eu acho que a questão central, quando você procura políticas governamentais, é ter do lado a expansão da riqueza, porque também você não vai distribuir a pobreza, mas que, por outro lado, você ter políticas que possa, a partir da expansão da riqueza, conseguir mecanismo
de distribuir essa riqueza de forma mais equitativa. Quando você pensa você falou, Arnaldo, em extrema pobreza. Então, você tem uma expansão da economia, que já vem aí há alguns anos, mas você ainda tem dificuldades em questões de tirar pessoas que têm nível de renda muito baixo e continuam na extrema pobreza. A questão é que essas políticas para atender esses objetivos de retirar pessoas da extrema pobreza são políticas específicas. Elas devem ser focadas e elas devem ser objetivadas nesse grupo da população. As políticas de expansão de renda, como o Ricardo colocou, ela tem uma amplitude macroeconômica, ela vai atender grandes objetivos de expansão média da renda. Então, não existe não necessariamente você, ao expandir a renda da economia, você vai incluir essas pessoas no processo produtivo. Porque tem um detalhe em relação a isso que é mais sério e tem a ver com o que o Arnaldo falou em relação à queda do PIB agropecuário. Só reforçar. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas para se beneficiarem da expansão do PIB, elas precisam ter características que as façam ser absorvidas pelo processo econômico. Um outro detalhe é quando você olha os dados para o estado de Ceará, vai lá para trás, governo Passival Barroso, 1959, né? Quando você examina a estrutura produtiva do estado de Ceará, aquela época, e está muito bem explicado no primeiro Plameg do Vigílio Távora, né, que é no governo seguinte, ele mostra que em 59, 75% da economia cearense era agropecuária. 75%. 15% era indústria e 10%, o restante daria 15%, daria 10% era serviços. Hoje a matriz da composição da riqueza no estado de Ceará é completamente diferente, é o contrário. Hoje você tem quase 70% funcionando na base do setor de serviços, você tem 24% em indústria e o restante 7% você tem no setor agropecuário. O problema é que você inverteu a estrutura produtiva da economia cearense nesses 50 anos, mas a estrutura populacional que se mantém a partir das atividades econômicas, ela não mudou muito, porque você ainda continua com grande parte da população ligado ao setor agropecuário, que hoje tem uma participação menor. Particularmente, 25% da população é rural. O censo de 2010 aponta isso. Então, você tem 25% rural, das mas pessoas... tem também as pessoas que moram no interior em cidades, né? Porque rural, quando você fala rural, são as pequenas cidades no interior. Mas tem as pessoas nas grandes cidades... Sim, população rural, eu acho que exclui as grandes cidades do interior. E isso está sendo, quer dizer, e essas pessoas vivem com 7,5% do PIB. Quer dizer, daí você vê a extrema pobreza, e a pobreza está nascendo nesse segmento. Quando a taxa de crescimento da agricultura aparece com uma taxa negativa de menos 13%, quer dizer, a gente já pode imaginar... Menos 8%. Menos 8%, 8,1% na verdade. Você já pode imaginar que o impacto sobre o índice de Gini, né, vai ser significativo, um impacto negativo. E isso é muito preocupante do ponto de vista, quer dizer, de que políticas o Estado deveria utilizar para diminuir essa... Quer dizer, não continuar, quer dizer, mantendo a melhoria da desigualdade de renda, né? Quer dizer, que vinha ocorrendo. Foi muito bom que o professor Flávio Ataliba tenha feito essa retrospectiva, pegando desde o governo Passival Barroso, 1959 até aqui, e mostrar essa inversão da matriz econômica brasileira, que a época cearense, que a época 75% era da agropecuária e hoje é o contrário, é apenas 7,5%, mas as pessoas, como lembrou o professor Flávio Ataliba, continuam lá. Pois é. Inverteu-se a matriz econômica, mas não inverteu-se a matriz social. A densidade demográfica é a mesma. Então, nessa visão, cabe uma crítica ainda muito mais contundente, porque como é que um governo pode esquecer, desprezar? Como é que um secretário não pode perceber a importância? Porque esses 7% da economia, que é o quanto significa a economia rural cearense, é responsável hoje por 25% da sua população. Mas aí, Arnaldo, só um detalhe, às vezes você percebe
mas às vezes os instrumentos que você tem de governo não dão tempo de conseguir a tempo ter tanta agilidade na solução do problema. Né? Me permita, professor Fábio, uma interrupção, e se eu estiver errado, me engane. Às vezes não é nem os instrumentos não permitir, às vezes é nem ter os instrumentos. Exatamente. O governo do Estado do Ceará não tem instrumentos para avaliação das suas políticas públicas. Ora, vamos aqui admitir. Por que eu você não queria... diria o Estado do Ceará, acho que a cultura de avaliação de políticas públicas no Brasil como um todo, ela é muito, vamos dizer, precária. Deixa eu explicar para o assinante. O que eu estou dizendo é o seguinte, o senhor pega 300 milhões de dólares agora para o projeto São José 3 e vai investir com a melhor das intenções. Vai tentar aplicar com a maior qualidade possível esses recursos. Mas ele não tem concomitantemente instrumentos técnicos científicos para avaliar se aqueles recursos que estão sendo empregados agora, qual é o impacto disso na melhoria da vida das pessoas. Então está na hora, professor Flávio, e aí eu vou lhe fazer uma cobrança. Está na hora do Estado do Ceará começar a desenvolver esses mecanismos. Por exemplo, por que o Ceará não pode ter a sua PNAD cearense? Não, pode. Hein? Na verdade... E por que não tem? Né? Mas só reforçando, na verdade, vamos dizer assim, quando se inverteu a estrutura da matriz econômica no Estado, de 59, 60 para cá, você não inverteu, você não teve políticas aí que pudesse também ajudar com que as pessoas transitassem facilmente por outros setores. Então, o que aconteceu é que você ficou com um setor agropecuário com uma produção pequena, mas tem muita gente nesse segmento. Ou seja, você teve uma preocupação na estrutura produtiva, mas não se teve uma preocupação nas pessoas. Mas isso vem lá desde 1960, quer dizer, esse esforço de planejamento científico começou com o Vigílio Távora no Plameg 1, em 1963. O Vigílio Távora teve a preocupação de industrializar o Estado do Ceará. O Estado do Ceará vivia praticamente do quê? Do gado e do algodão e o setor têxtil. E hoje não, a despeito de todas as dificuldades, nós temos um parque industrial já mais desenvolvido, nós temos um setor de serviços também mais desenvolvido, então houve aí um progresso em termos de mudança na estrutura produtiva do Estado. A questão é que a partir do Plameg 1 de Vigílio Távora, e depois seguiram-se outros planos, né? O Plandesse, o PLAIC, e com César Caras, com Adalto Bezerra, nós tivemos o Paulo Gonzaga Mota já na transição para a época das mudanças, nós tivemos o Plandesse, eu acho que então nós tivemos diversos planos. E esses planos, quando você lê os planos, todos os planos econômicos, claramente você tem uma vocação dos planos de olhar para a estrutura produtiva da economia e com dificuldade de olhar para as características sociais, o movimento das pessoas entre essas estruturas produtivas. Aliás, esse erro permanece ainda hoje. Faz tempo que o Ceará não tem uma política de planejamento. É bom que se diga. E na atual gestão, no que pese suas explicações, qual é o planejamento do Estado do Ceará na atual gestão? Aliás, desde há muito, desde o último governo, quer dizer, desde Tasso, Lúcio, Ciro, Tasso e a atual gestão, não tem. A ideia de planejamento no Brasil, ela começa com Celso Furtado, né? Em 1962 tinha uma ideia clara de planejamento, depois, com a Revolução, Roberto Campos introduziu a ideia, a matriz de planejamento do Estado. Mas só para fechar o raciocínio, quer dizer, é verdade que o Brasil passou muito tempo com uma instabilidade econômica muito grande, né? Nós tivemos inflação, um período inflacionário, desde a moratória do Brasil em 82, quando o Brasil entrou em moratória, e depois nós tivemos diversos planos econômicos, que a inflação era um problema que foi só resolvido lá com o Plano Real. Nós tivemos aí um longo período em que as preocupações eram de curtíssimo prazo, de quem estava no governo. Você não tinha preocupações maiores de planejamento de médio e longo prazo, porque você estava tentando resolver ali apagar incêndio, né? Agora, já com a transição de Fernando Henrique para o governo Lula, tivemos 8 anos de governo Lula, vamos dizer assim, o planejamento ele veio se dando mais claramente, de forma tímida, mas com o PAC, né? O PAC introduziu novamente no Brasil uma ideia de planejamento, mas ainda é muito setorial, um programa de aceleração de crescimento de algumas obras, né? Mas você não tem um planejamento estratégico sistematizado para o país, né? Para o país. E essa cultura nacional, Arnaldo, ela acaba se espalhando
para todas as subeconomias, a economia de todos os estados. Para os entes federados. Entes federados. Ou seja, o modelo nacional errado se reproduz nos estados. Porque as demandas nacionais, as demandas nacionais acabam influenciando o dia a dia do governo local. Então, é difícil ter uma agenda de planejamento local, dado que o ente federativo não tem. O Flávio fez uma observação que é importante. O Brasil, até 94, estava preocupado com políticas de curto prazo, estabilização macroeconômica. Né? Essas políticas, acabaram tirando o foco da economia brasileira de pensar ao longo prazo. Consequentemente, os grandes planejamentos estratégicos para entender a economia ou os rumos da economia do futuro, eles foram negligenciados. Eu acho que isso está mudando um pouco, mas é importante uma coisa que você comentou, Arnaldo, que é o Estado, ele tem recursos, esses recursos são escassos e eles têm custos de oportunidade. O Estado tem que, ao escolher onde investir, tentar, antecipadamente fazer algum estudo de impacto e certamente, a posteriori, avaliar se aquela política pública, tá certo, foi melhor alocada no objeto que foi, efetivado ou em outro. Isso não é feito no Brasil. E a gente acaba, às vezes, pondo recursos ou gastando excessivamente onde não deveria. Eu estava, a certa época, em São Luís, vendo um debate sobre a economia local. E fiquei muito impressionado, porque eu tinha chegado do porto de São Luís, que é o segundo maior calado do mundo, e eu observei um grupo de chineses e japoneses querendo construir mais berçários, já que o escoamento de várias commodities brasileiras seria através de lá, do porto. E quando fui para o debate com autoridades nacionais e estaduais, só se falava de microcrédito para a agricultura. E está engraçado, que do ponto de vista do discurso, se fala muito da importância do pequeno agricultor, aquele negócio todo. Mas do ponto de vista das grandes políticas, faltava, no meu ponto de vista, uma visão mais cosmopolita ou mais globalizada. Significa que faltava ao gestor público, na maioria das vezes, uma cultura geral mais aprofundada. Quando você fala em planejamento, você tem que falar não só de planejar, mas de cobrar esse planejamento. Então, de um lado, você tem uma sociedade civil desorganizada, uma sociedade civil que oriunda de mais de 2 décadas de ditadura militar, sem a cultura da cobrança do político tradicional. Você tinha uma burocracia municipal no Brasil completamente sem cultura gerencial. Com a lei de responsabilidade fiscal foi que a coisa foi começar a se organizar. Por quê? Porque era uma exigência internacional. Não se podia internacionalizar a economia para o país periférico no Brasil, que não tem nada, não tem tecnologia de ponta, sem um parlamento forte e sem um modelo gerencial mais ou menos apropriado. Você quer dizer que não tinha nada, porque já tem, né? Já tem. O Brasil já tem. Depois da lei de responsabilidade fiscal... O Brasil tem umas contradições assim bem grandes. Eu tenho cuidado quando a gente diz que o Brasil não tem, parece que, e nós somos brasileiros, temos essa mania de falar mal. O Brasil tem algumas contradições, mas o Brasil já tem hoje tecnologia de ponta mais avançada do que em muitos países da Europa. É relativo. A gente faz aviões sem a tecnologia. Nós fazemos carcaça de avião. O pessoal diz que o Brasil faz avião, nós fazemos carcaças. Está entendendo? Então, as pessoas falam de produto interno bruto e não falam de produto nacional bruto. Entendeu? A propósito... Então, só dizer uma coisa interessante. Quando eles falaram da questão do planejamento, isso é muito importante. Quer dizer, a cultura para se planejar, você pode ter o melhor secretário de planejamento do mundo. Se você não tiver um grupo de secretários que tenha a dimensão disso, você não vai ter nada, porque isso não se viabiliza. E realmente, você não tinha nem orçamento no Brasil. Exatamente. Não tinha nem orçamento no Brasil. Como fazer planejamento se nem orçamento você cumpre? Sarney, que praticamente organizou um pouco o orçamento. Depois do Sarney, né? Mas parece que a gente... É porque eu tenho medo desse discurso, eu insisto. Nós temos uma mania de ficar querendo explicar os fracassos atuais, os erros atuais, com os erros do passado. Não justifica. Já é démodé, do meu ponto de vista, se eu estiver errado, pode ficar à vontade para contestar. É démodé ainda, hoje você está falando, porque a ditadura não organizou... Já passamos, já estamos aí quase 30 anos, estamos 25 anos de democracia. Sabe, não dá para viver mais querendo justificar as falhas existentes hoje no presente, tá, com esse passado, ainda por mais recente que seja, por maior que tenha sido o mal causado. Então, eu fico preocupado com você isso. Vai ter que pegar os políticos atuais e repaginá-los. Porque se eu perguntar aos políticos locais quais as empresas judias
aqui no estado do Ceará, eu vou ter dificuldade de encontrar alguém que responda. Agora, eu sinto, Arnaldo, só fechar esse bloco, eu acho que você, que há uma movimentação hoje no governo do Estado, claramente comandado pelo governador Cid Gomes e o atual secretário de Planejamento, o Eduardo Diogo, em, vamos dizer assim, tornar a ideia do planejamento, ela voltar com mais força ainda para o estado do Ceará, a despeito que no Brasil isso ficou demodé. Nós temos aqui um quadro. No Brasil ficou um pouco a ideia de planejar. Eu acho que o Lula ele teve uma preocupação social importante, mas não era, você não vê que não tem uma estrutura de planejamento, que aquelas políticas sociais estavam fazendo parte de uma estratégia geral, né? Ela foi uma coisa muito localizada, do Bolsa Família, etc. Então, essas questões eu acho que devem ser retomadas agora com mais força, né? Bom, eu vou fazer mais intervalo e quando voltarmos eu vou pegar exatamente essa questão, ausência de planejamento, e deixar para que os senhores comecem a refletir. Será, então, a ausência de um planejamento no estado do Ceará que está fazendo com que Pernambuco se diferencie em relação ao Ceará e em relação a todo, é bom que se diga em relação a todos os demais estados nordestinos? Seria isso? Porque na semana que passou também, o Jornal Diário Nordeste publicou um caderno de economia completo só sobre o desenvolvimento econômico do estado de Pernambuco, mostrando os investimentos e tudo. E a manchete até me pareceu provocativa. O que o Ceará tem a aprender com Pernambuco? Eu achei até a manchete bem instigante. Quando voltarmos, em 1 minuto. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Se você é assinante ligou agora, o programa recebe hoje as presenças dos nossos convidados, o professor Ricardo Pereira, do Departamento de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Ceará, o CAEM, o professor Flávio Ataliba, diretor do Instituto de Pesquisas Econômicas do Estado do Ceará, o IPES, e o advogado e professor, nosso colaborador aqui permanente, Dimas Oliveira. Eu quero trazer, então, aqui a discussão, objeto do encerramento do bloco anterior. A ausência de planejamento no governo. Também na semana que passou, um pouco antes do professor Flávio Ataliba divulgar os números do crescimento do PIB no estado do Ceará, o Jornal Diário Nordeste publicou um caderno de economia com bem 12 páginas, todo sobre Pernambuco, mostrando o que está acontecendo em Pernambuco hoje, e a manchete é, inclusive, muito provocativa. É assim, o que o Ceará tem a aprender com Pernambuco? Professor Ricardo, Pernambuco fez planejamento, então, antes do Ceará? Seria exatamente, o que está acontecendo em Pernambuco de tão positivo é exatamente o que faz a diferença ter um planejamento e não ter? Ou apenas foi prestígio político, porque o presidente é de Pernambuco e jogou dinheiro lá, claramente, em bem maior volume do que para os outros estados nordestinos? Bom, eu não saberia dizer se é um nível de planejamento superior. Claramente é um nível de investimento superior. O setor público investiu mais em Pernambuco do que no Ceará. O Porto do Suape, ele tem 30 anos. O Porto do Pecém é de 2002. Isso faz muita diferença. Um porto é importante para o desenvolvimento de um estado. Os investimentos do PAC claramente favorecem Pernambuco em detrimento do Ceará. Eu acho que, se eu não me engano, cerca de 6 vezes maior os investimentos. Se você for comparar, por exemplo, gastos com drenagem de portos, Pernambuco está previsto 200 milhões, em parte isso já foi gasto, em parte ainda não, enquanto que do Ceará 32 milhões, Bahia 100 milhões. Só para aumentar o calado aqui do Porto do Mucuripe. Só para a drenagem, né? Porto do Pecém, o Porto do Mucuripe.
Quer dizer, quando você vê infraestrutura, quer dizer, logística para você ter acesso ao porto, quer dizer, o porto em si não é nada se você não tem estradas ou ferrovias ligando a algum setor produtivo. A diferença é extraordinária também, quer dizer, o que foi gasto com infraestrutura logística para acesso ao porto. Isso faz diferença. Você tem que imaginar que o setor privado, quer dizer, ele se antecipa ao que ele imagina que pode ser lucratividade futura. E se você vê o Estado investindo numa infraestrutura que provavelmente, se eu instalar minha indústria ali próximo, eu vou ter retornos financeiros significativos, o investimento privado acompanha esse investimento público. Aí você vai ver uma diferença significativa de crescimento ou de, como é que se diz, investimentos em infraestrutura e indústria nesses dois lugares. Quer dizer, eu não sei se é planejamento, talvez seja planejamento, mas isso talvez seja um processo político, né, de atração de maiores investimentos. O fato é que isso é muito importante. Então, atrasar obras do PAC, quer dizer, diminuir a importância de obras de infraestrutura é um erro cruel, na minha opinião. Quer dizer, Pernambuco já está mostrando isso. Quer dizer, segundo a matéria que você se refere, outras matérias de valor econômico, quer dizer, o que está se instalando de indústrias próximas ao porto, né, é algo muito significativo. Paralelo às vantagens comparativas, oriundas, digamos, da cultura da guerra fiscal que se estabeleceu no Nordeste, que isso é algo que pode se discutir depois, mas não é objeto da nossa discussão. O que é fato é que você não atrai grandes investimentos e na quantidade que Pernambuco atraiu, se você não tiver um planejamento, porque um planejamento dá segurança econômica, da segurança jurídica, e planejamento pressupõe leis, né, de longo prazo de eficácia para a instalação, para a formação. Então, me parece que é forçoso admitir que há um modelo diferenciado para melhor no estado vizinho. Professor Flávio Ataliba, uma coisa que eu observei também aqui, quando eu fui analisar os números do crescimento setorial, é que não há, quer dizer, nada da indústria de transformação nesse crescimento, né? É basicamente o comércio o mais responsável, e isso também evidencia, mais uma vez, quer dizer, essa ausência de planejamento. Porque a indústria de transformação, o crescimento foi 6,7 abaixo do crescimento do Estado, que foi 7,9. O que, mais uma vez, só reforça essa ausência de planejamento. Quando tem planejamento, você tem transformação, você tem valor agregado naquilo que você produz, industrializa. A necessidade de planejamento, especialmente numa economia pobre como a economia cearense e outros estados do Nordeste, é porque a gente imagina que a economia por si só, ela não vai sair desse estágio. É importante que o governo entre, sinalize, né, o oferecimento de infraestrutura, porque isso vai facilitar as empresas privadas a se anteciparem, como o Ricardo colocou, e aí você tem um processo virtuoso do crescimento econômico. Mas a questão é que a cultura nacional de 40 anos para cá, e aí mais uma vez não estou voltando se é o período dos militares, mas é um fato histórico no Brasil, é que o planejamento se dava sempre em ações do ponto de vista da estrutura econômica. Você não tinha planejamento em termos de planejamento social. Tanto é que o Brasil hoje, com a economia que tem, com a população que tem, é o 10º país mais desigual do mundo. E tem um dos níveis de pobreza também mais elevado. Então, você tem uma mudança na estrutura produtiva da economia, mas você não tem mudanças na qualidade de vida das pessoas. Mas mudar a qualidade de vida das pessoas precisa também de planejamento. Tá certo? Quando você fala que nós não temos, seria extremamente importante, nós conseguimos, o IPES ele tem um monitoramento trimestral do PIB. Poucos estados no país têm esse monitoramento, 6 estados somente. E o IPES já faz isso já há algum tempo. Tem uma equipe lá que aprendeu com o IBGE como é que se calcula esse PIB e nós temos uma defasagem de 3 meses. Mas o monitoramento do rebatimento do PIB nas condições de vida da população
nós não possuímos, nenhum estado brasileiro possui, Pois é, particularmente. então isso reforça... Porque todo mundo espera o IBGE divulgar a PNAD, que tem um ano e meio de defasagem, que aí quando a gente vê que aumentou o número de pobres no estado do Ceará em 2009, já passou. Que, por exemplo, então você reforça o que eu disse isso. Porque quando nós, e eu digo nós porque eu pertenço à equipe de pesquisadores do LEP, identificamos e demos os números da pobreza e da extrema pobreza do Ceará, se fez com base na PNAD, portanto, se faz com base na renda per capita. Estamos falando aqui somente de renda, quer dizer, de pobreza monetária, que é renda, ausência de trabalho, mas a pobreza, todo mundo sabe que tem um conceito muito mais alargado, a pobreza é multidimensional. Então, não basta o Estado do Ceará, só vai saber quem são seus pobres, quantos eles são, onde eles estão, qual o perfil socioeconômico, que vocações econômicas existem no habitat dessas pessoas, quando nós mapearmos essa pobreza. E esse mapeamento só será feito se tivermos uma PNAD mas cearense, é mais regional. grave ainda, porque a nível municipal, nós só temos no censo, de 10 em 10 anos. Então, eu não consigo fazer planejamento regional no estado do Ceará, porque nós não temos informações específicas de renda, de características de domicílio, as condições de moradia das regiões administrativas do Estado. Porque a própria PNAD... do Banco Mundial, aqui no Ceará especificamente. A própria PNAD, ela calcula, que é a Pesquisa Nacional para a Amostra de Domicílio, ela calcula 3 setores apenas, zona urbana, rural e metropolitana. Mas eu não sei o que está acontecendo com a região do Cariri, eu não sei o que está acontecendo com a zona Está norte. nos seus planos propor o governador Cid Gomes, que me parece uma pessoa muito receptiva à utilização das tecnologias sociais hoje. E essa é uma das tecnologias, uma das ferramentas mais importantes do ponto de vista social. Está em seus planos propor o governador que o Estado do Ceará desenvolva índices de avaliação como este? Eu acho que seria fantástico se nós continuarmos com monitoramento econômico através do PIB e o PIB setorial, mas paralelo a isso, nós teríamos que ter algum monitoramento de indicadores sociais. O senhor vai propor isso, governador? Nós vamos ver, no Brasil, nenhum estado ainda teve essa vamos dizer, esse pensamento de você ter aí, estabelecer um mecanismo de monitoramento de indicadores sociais regionalizado. Eu preciso saber o que está acontecendo com a zona norte do estado, com Cariri, com o Sertão Central, com o litoral. Preciso ter esse quadro. Essa minha preocupação, então, é procedente, é claro. pertinente. E aí você precisa dessas informações regionalizadas, informações de renda, que aí a partir daí você tira vários outros indicadores, como o Dimas colocou, para você ter ações coordenadas com outras secretarias. Então, não adianta você ter uma política, estabelecer uma política de atingir um determinado objetivo se as ações de governo elas não forem coordenadas com aquele objetivo. O governador, o Cid Gomes, ele desenvolveu, já desde a sua primeira gestão, um mecanismo de monitoramento dos gastos, que é chamado o MAP, né? Que é um mecanismo de monitoramento das ações prioritárias, né? E isso é muito importante, porque ele está já no estágio de acompanhar, ele pode acompanhar instantaneamente o que está sendo gasto em cada projeto, onde esse projeto está sendo localizado e se o projeto já foi realizado ou não. Então, isso foi um avanço muito grande, porque nenhum Estado brasileiro, acredita, que tenha esse controle. Uhum. Agora, mas precisa de outro estágio agora. Eu vou ficar cobrando isso. Você precisa de outro estágio, além da utilização do MAP como mecanismo de gestão, você precisa agora como o Ricardo falou, de verificar o resultado o impacto disso nas vidas das pessoas. Isso. Então, se eu sei que eu construí um matadouro lá numa cidade do interior, eu sei quanto foi gasto, quanto foi orçado, durou quanto tempo, quem participou, ótimo. Agora, qual o impacto daquilo nas condições de vida? Em que aquele matadouro melhorou, por exemplo, a alimentação, a proteína animal para as pessoas, a qualidade dessa proteína animal para as pessoas, quantas pessoas deixaram de adoecer por ter comido carne contaminada, quer dizer, isso é importante. Isso é importante. Deixa eu te dar um exemplo. Quando os alemães fazem auditoria, eles chamam de auditoria transversal. Se eles analisam um hospital em Frankfurt e analisam um hospital em Hannover, eles batem as informações para saber por que esse hospital, gastando menos, atende mais e melhor. Se você analisar no Brasil, TCU ou qualquer outro tribunal que analisa o conjunto dos hospitais, eles têm as informações estanquizadas de cada órgão, de cada hospital, de cada posto de saúde.
não existe relação entre esse os dois. cruzamento. O que representa, o que demonstra a quantidade de caminho ainda que tem a ser percorrida. Como a questão do planejamento. Não adianta planejar se o governador quiser e o secretário de planejamento quiserem planejar e um grupo de deputados não entender a importância disso, Exatamente. aqueles recursos que deverão ser contingenciados para uma ação prospectiva daqui a 2 anos, Coordenada, né? não, bota essa estrada aqui. Mas essa estrada aqui, ela não será tão necessária quanto uma estrada aqui, perto do porto, que irá escoar essa produção. Não, mas eu quero a estrada no meu município. Mas a prioridade é neste local. Então, nesse sentido, não só o planejamento, mas com uma ação política poderosa e instrumentos tecnológicos para dar essas respostas. Professor Ricardo, quer dizer que o desenvolvimento de políticas, de mecanismos de avaliação, de impacto das políticas públicas nesse instante, é algo imprescindível, para que se saiba qual é a qualidade dos investimentos que está fazendo. A primeira palavra que a gente aprende como economista é custo de oportunidade. A sociedade tem custo de oportunidade em estar pondo a estrada, como o Dimas falou, em município A ou município B. E isso pode implicar ganhos para a sociedade muito diferenciados. A gente tem que avaliar isso antes do projeto ser feito e certamente avaliar após a execução do projeto. Você quer ver uma coisa? Você tem aqui várias indústrias hoje instaladas e outras se instalando. Entretanto, a matéria-prima dessas indústrias, em grande parte, é toda importada, vem toda de fora. Ou se você tem a matriz de insumo-produto no Estado, você tem que desenvolver mecanismos que certamente daqui a pouco esse Estado terá uma cadeia produtiva de matéria-prima que vai potencializar enormemente a produtividade dessa indústria e o custo disso, né? Quer dizer, certamente. Em outras palavras. É como você pensar em turismo, não pensar em aeroporto. Então, professor Flávio, saiba que eu vou ficar lhe cobrando aqui né, o desenvolvimento de mecanismos de avaliação como isso, o mapeamento dessa extrema pobreza, monitoramento social hoje da pobreza do Ceará, para que a gente possa ter esses elementos e quão bom seria o Estado do Ceará partir na frente e ser a primeira unidade federativa a desenvolver seus próprios mecanismos. O importante do economista, ele se antecipar os fatos. Se vem uma crise econômica que vai ter um impacto muito grande, por exemplo, na camada mais pobre, e eu tenho os dados com uma defasagem temporal pequena, eu posso estabelecer políticas rápidas, né, de atenção e correção e proteção desse grupo da população. No caso aqui específico da agricultura, que diminuiu 8,1%, foi negativo, quer dizer, tinha que ter se antecipado num setor importante da população, que concentra 75% da pobreza, quer dizer, alguém tinha que ter percebido que a variação climática ocorrida em 2009 resultaria, no caso de 2008, porque aqui é para 2009 esses números, resultaria nisso aqui, para que o governo tivesse se antecipado e criado alternativas, né, que atenuassem pelo menos esse impacto. Isso é elementar, meu caro Watson, não precisa ser economista. Aqui na América Latina, né? Ok, e com essas colocações finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Agradecendo ao professor Dr. Flávio Ataliba, diretor do IPES, ao professor Ricardo Pereira, também doutor do Departamento de Pós-Graduação do CAEM, na Universidade Federal do Ceará, e ao professor Dimas Oliveira. Em especial a você, assinante, com um convite para um próximo Visão Política, esperando discutir mais uma vez um assunto que seja do interesse da maioria dos senhores. Muito obrigado e até lá.